Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos amigos, irmãos, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui subindo os degraus para ter a verdadeira prosperidade do Senhor. E se o Senhor Jesus é a fonte da real prosperidade, então temos que imitar a Ele, sendo que generosos. A característica do nosso Senhor, que era rico e se fez pobre, que tinha tudo e abriu mão de tudo para vir servir, tem que ser a nossa característica. Deus não vai nos prosperar para a gente ter só para a gente. Não, tudo é a favor do reino. E assim tudo flui. Você que recebeu, você que doou, quem recebeu é grato e assim vai, não para. Eita glória, que Deus abençoe a tua vida. Fique comigo até o final, porque hoje nós vamos ver a escolha da generosidade como estilo de vida, tá bom? Não esquece de dar o teu like, o teu comentário é muito importante. Compartilha com amigos e familiares. Foi bom para você? É como eu recebi aqui do Senhor, recebi a instrução do pastor Wilson. O que eu estou fazendo? Compartilhando. Então, que você também compartilhe tudo que é bom para a tua vida, tá bom? Faça o reino de Deus avançar, porque essa mensagem vai chegar em alguém que realmente está precisando. Cada like que você dá, o YouTube entrega para 5 a 10 pessoas. Estamos então dando continuidade aqui à leitura do livro Restituição Financeira, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo. Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça. Estamos aqui, mostrando para você, nesta semana, que temos degraus a subir nessa escada da prosperidade. O primeiro degrau que nós vimos fomos que temos que ter um sócio majoritário. Esse sócio majoritário é o nosso pai. Então somos minoritários e seguimos a vontade dele e prestamos contas a ele. Temos então primeiro que ter isso no coração, eu tenho um sócio majoritário. Segundo, nunca retroceder, nunca olhar para trás, olhar para frente, crer, profetizar, e Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Terceiro, não colocar limites, não é? Deus te dá uma terra, que é a herança, que é o dom que ele te dá, para você fazer esse dom multiplicar e através desse dom você gerar riquezas. Então não coloca limites, tá bom? A fé com adubo para ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, faça isso, e todo mundo fala, imagina, você é louco, não vai por esse caminho não. É esse caminho que Deus mandou, é esse caminho que você vai. Então você tem que ter uma fé com adubo, não é? E agora nós vamos ver o quinto degrau, que é muito importante, porque você fez tudo isso antes e não ser generoso, do que resolve. Então parou na escada. Tem que ter a generosidade. Tá bom, meus amados? É o que vamos ver no 12º capítulo. E olha, quando escolhemos entrar na parceria divina, jamais retroceder, nunca colocar limites na prosperidade, colocar o adubo certo junto com a semente na terra divina, estamos subindo de forma acelerada a escada da prosperidade. Mas há muitas escolhas e degraus importantes a serem conquistados. Vamos a mais uma escolha, tá? Então aqui a gente vai falar da generosidade, tá bom? Que você viu ao longo desses últimos 3 capítulos, quando a pessoa tinha o 7º ano, se era um escravo judeu, né, um hebreu escravo, por algum motivo se tornou escravo, ele que foi chamado para ser livre, mas por uma derrapada na vida virou escravo. No 7º ano ele tinha o direito a ser livre, se ele quisesse. Senão ele furava a orelha, se tornava escravo o resto da vida. Mas não era a vontade de Deus, mas Deus respeita, tá bom? Então, a gente viu isso. Vimos também, tá bom? A pessoa que recebeu o perdão da dívida. Recebeu o perdão da dívida no 7º ano, e todo mundo então tinha as contas ali equilibradas, e vimos também o perdão da terra, a pessoa que vendeu a terra no 50º ano, no ano do jubileu, ela recebia então o perdão, recebia a terra de volta. Então Deus sempre de olho na prosperidade dos seus filhos. Deus não quer que eu e você sejamos pobres. Deus não quer que eu e você tenhamos falta. Percebe? Ele quer que todos sejam felizes no reino dele. E aí tem uma palavra poderosa aqui, que quando Jesus disse que o rico não entraria no reino dele, porque tem as riquezas como grande no coração,
os apóstolos, como hoje, né? A pessoa vê uma pessoa bem vestida, ela já pensa, nossa, a pessoa é abençoada. Por que que acontece muitos assaltos em condomínios de luxo, né? Porque ele vê a pessoa bem trajada, né? De gravata e deixa entrar. Ele vê a aparência, não é? Mas às vezes é um criminoso e entra naquele do condomínio e faz uma arruaça, mas passou pela portaria, pela aparência. Então, os apóstolos tinham essa visão. Ah, Jesus, como assim? Então ninguém vai entrar no céu. Se os ricos que são abençoados não vão entrar, quem dirá nós que somos pobres? Então eles tinham uma visão errada, formada errada, tá bom? Então a sua riqueza vem de Deus, ótimo, não é de mamão a procedência, então você é um próspero para investir no reino dele, tá? Mas você não perde a sua salvação por causa da riqueza. Então Jesus estava dizendo para eles que tem muita gente com recurso que tira o coração de Deus e põe nos recursos. Esse não vai ser salvo. Mas tem muito rico que tem o coração em servir, acabou. Desculpa. Vamos lá. Mateus 10 diz assim, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam, tá vendo, essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, tá vendo? Entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados diante disso. Então, quem pode ser salvo, né? Pensaram, né? Jesus, porém, fitando nele os olhos, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então eles ficaram maravilhados com essa palavra. Então, onde está o coração? Está na riqueza? Não tem como se salvar, porque o coração está no mamão. Mamão conquistou. Lembra que até Jesus foi tentado por Mamon. Lembra que Mamon tentou Lúcifer. Mamon é um ser, né? Não é o diabo. Ele é um ser que fez o Lúcifer cair. Que coisa interessante isso, né? E ele tentou fazer Jesus cair. E o tempo todo quer que eu e você caia nas mãos dele, tá? Mas não deixe isso acontecer. Bom, o nosso referencial é Cristo, certo? Como você sabe, o referencial da identidade nossa tem que ser Jesus Cristo. Então, tudo que acontece aqui tem como objetivo formar Cristo em nós. Tanto casamento quanto filhos. Deus usa tudo para formar Cristo em nós, inclusive as tribulações, as celebrações e a própria prosperidade. Então, Deus, o tempo todo, está preocupado em formar os seus filhos. Tá bom? E olha só que bacana, né? Mateus capítulo 5, 44 a 45, a natureza divina, a natureza de Jesus, né, e a natureza de Deus é sempre abençoar e ser generoso. Então, se a gente tem que imitar Cristo, vamos ser generosos. Tá? Assim, eu e você também precisamos escolher sermos generosos como o Senhor. E não há oportunidade maior de fazermos isso do que quando tomamos posse da nossa prosperidade. Quanto mais prósperos, mais oportunidade temos de sermos generosos. Então o apóstolo Paulo diz que a prosperidade é para toda generosidade. Então é 100%. Você tem 100, doa 100. E vai voltar 100 e volta 100. Você doa e não para, né? É um caminho, é um fluir. Então veja que ele estabelece pelo menos dois princípios para a prosperidade. Ela é coletiva e forma Cristo em nós. Aí lá em 2 Coríntios 9, o capítulo que fala aqui da oferta, da generosidade, capítulo 9, versículo 6 a 15, vou ler um pedaço, você lê o resto aí, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura colherá, né? Com abundância. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Então não tem mais troca, não é no teu braço, é no favor do Senhor, aquilo que ele já fez há 2000 anos atrás e quebrou toda a maldição
e nos faz mais do que vencedores nele. Então, quando você contribui, você não fala assim, Senhor, ó, eu estou te dando isso, que eu estou almejando isso. Isso está errado. Isso está errado. Quando você faz isso, a sua entrega, você faz porque você recebeu do Senhor. Você é um abençoado de Deus. Veio dele para você e você flui para que o reino dele cresça. Então, ele vai fazer o quê? Multiplicar ainda mais na sua vida. Percebe? Não faça mais troca, não faça barganha, porque aí não é a obra consumada no Calvário que foi vencedora. Aí você está trazendo para você, eu que sou bom. Não, porque eu faço, Jesus. Porque eu faço isso, eu fiz essa oferta. Então é você que é o bom. Você está tirando o mérito de Cristo, entendeu? Então, meus queridos, quando você tem Jesus como único e suficiente Salvador, você tem que compreender a graça sobre graça maravilhosa que ele nos deu no Calvário. Então, eu quero que você leia até o final desse capítulo 9 aqui, que fala até o versículo 15. E assim, quando você está no tempo do aperto, da provisão, o pão de cada dia, só entra aquilo ali para você pagar as contas e tal, você está no tempo da provisão. Então percebe, a tua oferta no tempo da provisão vai ser uma semente poderosa, porque você não tem e está semeando com fé. Essa semente é poderosa. Agora, quando você sair dessa provisão, quando Deus te colocar no tempo do transbordo, dos celeiros, pastor, nossa, eu estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida, as bênçãos correndo atrás de mim, eu estou com muito recurso, então aí a tua oferta não pode ser mais o mesmo valor daquela oferta do tempo da provisão. Então agora a tua oferta é referente ao tempo dos celeiros. Então percebe? Você tem esse coração, acompanha. Você migrou do tempo da provisão, onde vinha o maná todo dia, agora você está na terra que mana leite e mel, então sua oferta tem que ser mais generosa, porque agora você tem abundância. E quem te deu foi o Senhor. Então você flui, percebe? Então, queridos, com esse coração, a gente sempre vai avançar, sempre. Assim alguém recebe e reparte com o outro, e Deus abençoa a todos. Lembra do barco que encheu de peixe? Não teve que chamar outro barco? É sempre assim. É sempre assim. Todos conhecem mais o Senhor e são mais edificados ainda nele. E o menino dos 5 pães e 2 peixes? Não é? Jesus não abençoou, não multiplicou, e depois não voltou 12 balaios cheios, ainda sobrou? Percebe? Então é assim, a lei da semeadura é sempre o reino envolvido. Nunca se trata de mim e de você. Sempre o reino, sempre tem um propósito. Sempre Deus vai abençoar o reino. A prosperidade que vai vir dele é para você abençoar o reino dele. Entende? Bom, ou seja, todos conhecem mais o Senhor e são mais edificados ainda nele. O que prosperou teve oportunidade de ser generoso. O que recebeu teve oportunidade de ser agradecido. E o reino de Deus cresceu com a transformação de ambos, em cada dia mais na aparência de Cristo. Entender que a prosperidade é coletiva faz toda a diferença. Tá vendo? Para que ela não me afaste do Senhor. Quando eu penso que ela é só para mim, chegará uma hora em que eu pensarei que sou rico o suficiente para não mais precisar de ninguém, principalmente de Deus. Então aí foi o mamão que te pegou. Nessa hora, o mamão tomou conta. E essa prosperidade que foi o Senhor quem me deu, se tornou o quê? O bezerro de ouro na minha vida. Forte, né? Por isso que é importante assistir todos os capítulos. A prosperidade jamais deve se tornar o bezerro de ouro. E o caminho para isso não acontecer é escolhermos sermos generosos com o que Deus nos der. E dá, né? O tempo todo. Vai subir o degrau da generosidade na escada da prosperidade? Escolha fazer o que Deus já faz desde sempre. Seja sempre generoso como seu Pai Celeste é, como Jesus é. Jesus nunca despediu ninguém sem dar, não é verdade? Então, como é bom você ter
para dar. É muito precioso isso. E talvez você esteja passando, como eu disse aqui, pelo tempo da provisão. Vamos supor que você está aí no deserto, comendo maná de cada dia. Mas você está indo rumo à terra prometida. Então você não pode desanimar, porque você vai chegar na terra prometida. Só que a hora que chegar na terra prometida, e aí você vai ter bênçãos sem limites, não esquece de ser generoso, tá bom? Porque foi o Pai que te levou a esse novo nível, não é verdade? Vamos fazer a confissão de fé juntos aqui, e aí nós vamos orar, tá bom? Então, ó que bacana. O versículo chave nosso aqui, né? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, 2 Coríntios 9:11, né? Que até o versículo 15 é muito poderoso. Então, que a gente venha glorificar o Senhor sendo generoso, tá bom? E a confissão do dia. Declare aí comigo. Eu declaro que fui abençoado para abençoar. Minha prosperidade não é um lago que acumula, mas um rio que flui para outros. Eu escolho a generosidade como estilo de vida, refletindo o coração do meu Pai. Amém? Oh, glória! Quando Deus mandou Elias, e Elias foi para o monte, se ausentou de Israel, porque ele disse que não ia chover, Acabe então queria matar ele, Elias foi para o riacho de Querite, não foi? O riacho não tem a fonte própria, a fonte é o rio. Então, até que um dia aquele riachinho secou, por quê? Porque o rio que mandava secou. Profundo isso. Agora, Jesus é um rio que nunca seca. Então, ao invés de você beber do riacho, que vai secar, que às vezes esse riachinho é uma mão que está te oferecendo, beba da fonte. Jesus é o rio de vida e vida com abundância, rio que nunca seca, rio que te torna um rio. Quando crer em mim, você também fluirá rios de águas vivas dentro de você. Percebe? Então você crê, você flui. Você vira um rio como Jesus. E não vai secar. E não para mais. Porque dentro do propósito do reino de Deus aqui na terra para salvar, você estará no propósito. E não tem mais parada. Não caia nos laços de mamão. Foi Deus que te deu. Flua. Seja generoso. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Pastor, quero fazer a minha oferta. Tá aí, tá aqui o QR Code, aqui ou ali, não sei. Faça a tua oferta, seja generoso, tá bom? Invista no reino de Deus, salve almas com a tua oferta. E eu quero orar agora com vocês. Pai, em o nome de Jesus, todos que estão conosco estão orando pela salvação de alguém. Estão orando pelos alvos, ó Pai, das finanças. Estão orando pelos propósitos da família. Eu os abençoo, meu Deus. Pai, traga clareza a essas finanças, a esses negócios que estão engatilhados e não saem. Envia teus anjos agora para quebrar, ó Pai, todas as amarras. Porque, meu Deus, o teu filho tem um coração, e o Senhor conhece, generoso, pendente, a honrar a tua obra. Sim, meu Deus, através dos dízimos e ofertas, que ele vai fluir com generosidade. Ofertas que chegarão como cheiro suave de um sacrifício agradável ao Senhor. É isso que o Senhor faz. O Senhor enriquece, o Senhor dá honra para que esse filho venha fluir na tua presença. Eu oro também, ó Pai, por todos que eles estão orando para ser curados. Em nome de Jesus, Jesus, o Senhor não mudou. O Senhor curava, o Senhor cura, o Senhor curará. O Senhor é o mesmo, Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Cura, salva essa pessoa dessa enfermidade. Eu oro também pela salvação de cada parente e amigo ao qual ela está intercedendo. Eu abençoo essas vidas, ó meu Deus, em o nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço por este jejum. É o 12º dia, ó meu Senhor, e nós estamos aqui com alegria. Faltam 9 dias para encerrar o jejum, e eu creio muitas almas salvas, muitos milagres, ó meu Deus, de restituição financeira. Eu creio pessoas dando a volta por cima, pessoas recebendo o que é justo,
pessoas destravando os negócios. Eu creio que ouviremos grandes testemunhos. Amém. Muito bem, que Deus abençoe. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.